Graças a Deus. Bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite. Deus continue nos abençoando. Eu vim aqui, em nome de Jesus Cristo, gravar um vídeo com muito prazer para o meu querido amigo, companheiro e parceiro de jornada, o irmão Murilo, falando a respeito da vida espiritual. O que é a vida espiritual? Pelos ensinamentos bíblicos, a vida espiritual é uma vida vivida segundo Cristo. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Qual é a importância da vida espiritual? É a coisa mais importante na vida do homem, é o verdadeiro ser. Gênesis 1, 26 em diante diz que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e também diz que Ele criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, criou homem e mulher. E deu autoridade ao homem para dominar toda a criação das suas mãos, inclusive sujeitar a terra a ele. E aconteceu que, depois de ter feito isso, estava o homem criado dentro dele, ele veio no capítulo 2, no versículo 7, e do pó da terra formou o homem, que é essa parte externa, essa visível aos nossos olhos, que a gente vê, né? A massa. E depois de ter feito, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o homem botou o homem no jardim para cuidar das coisas de Deus, para lavrar a terra e fazer com que a terra produzisse. E eles trabalharam ali, a Bíblia não relata quanto tempo eles ficaram trabalhando, e não tinha vergonha um do outro, porque Deus também criou a mulher, tirou do homem a mulher. E uns belos dias, Eva está passeando pelo jardim do Éden, e uma serpente se manifesta lá com o demônio, né? O demônio manifestou na serpente, é um espírito, né? E falou com Eva. E levou a Eva a acreditar que se ela comesse daquele fruto que Deus disse para não comer, que não aconteceria nada com ela, que ela não morreria. E ela comeu, e fisicamente não morreu. E ela levou a Adão também o fruto. Adão deliberadamente comeu deste fruto, e fisicamente não morreu, mas espiritualmente eles morreram, que até então eles não tinham medo, eles não tinham vergonha, eles não se viam que estavam nus ou não. Aí eles perceberam que eles estavam nus. Aí Deus apareceu, veio conversar com eles, como de costume, vinha conversar com eles na virada do dia, lá na tardinha, e eles se esconderam, como se alguém pode se esconder de Deus, né? Eu acho que ninguém pode se esconder de Deus, mas eles se esconderam. E Deus chamou, e quando eles apareceram, Deus perguntou: o que foi que aconteceu? Eles disseram que estavam nus e se escondeu de Deus, fizeram até umas vestes lá com as folhas. E aí Deus perguntou para eles: vocês comeram do fruto? Aí eles fez aquela analogia que foi a mulher que deu, e ele comeu, perguntou a mulher disse que a serpente enganou, tal. Sentido da coisa, é isso. Eles morreram espiritualmente. E foi chotado da presença de Deus, porque Deus não vive com o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Aí o homem espiritualmente morreu. Aí Deus vem trabalhando desde ali para restaurar, trazer de volta o homem. Não conseguiu, por todos os meios que ele fez, não foi possível. Aí até chegar Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse em João 3 a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. A pessoa, antes de aceitar a Jesus, para Deus ela está espiritualmente morta, ela não tem um nome registrado no céu. Quando ela aceita a obra de Deus feita através de Cristo, ela recebe também um novo nascimento. E esse homem espiritual que está morto, sem Cristo, ele vivifica, ele torna-se vivo. Ele vivendo, revivendo, sendo revivido, recriado, ele precisa alimentar da palavra de Deus para ter domínio, essa nova criatura, dominar aquilo que era de antes, aquilo tornar-se o original e passar a viver uma vida de autoridade, uma vida sem medo, uma vida próspera, com entendimento através da palavra de Deus. Então é importantíssimo cuidar da vida espiritual com entendimento. Então, mas é preciso entender, por isso é preciso ouvir a palavra de Deus, acreditar na palavra, aceitar o plano de salvação de Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ser restaurado e aí produzir o novo homem, passar a produzir, a viver como Deus quer que ele viva, com entendimento, com fé e andando no amor, que é o vínculo de todas as coisas. É isso, eu gostaria de falar muito mais coisas, mas o nosso tempo é curto.
Que Deus abençoe e que você possa meditar na palavra de Deus e encontrar-se na palavra, porque a palavra que vai falar da verdadeira vida espiritual está nas Santas Escrituras, na palavra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.